Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais um culto de oração e intercessão, mais uma vez nesse modo online ainda, porque sabemos, né, das impossibilidades de fazermos cultos presencial, e vamos dar continuidade assim, que é o que nós temos nesse momento. Amém? Eu queria compartilhar 2 versículos com os irmãos, para nós meditarmos nessa noite. Está em Tiago 5, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? O que essa passagem traz para a nossa reflexão, pelo menos no que eu pude refletir nela, né? Que Elias era um homem comum, um homem, um profeta de Deus, bem verdade, mas um homem sujeito às mesmas dificuldades que eu e você, sujeito a medo, sujeito a preocupação, sujeito às dificuldades da época dele. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós temos as nossas dificuldades, essa pandemia que está aí amedrontando muitas pessoas, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que ouve as nossas orações, que Ele ouviu na época de Elias e continua ouvindo até os dias de hoje as orações dos seus filhos, das pessoas que clamam a Ele. Então o nosso papel nesse momento é crermos que Deus vai sim ouvir as nossas orações, que a igreja possa estar abraçando essa causa de orar, não só pela nossa igreja, mas orar por todos que estão envolvidos nessas dificuldades, nessa sociedade, orar pelos nossos governantes, pelos profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, lutando contra essa doença, contra as informações distorcidas, mas eles estão ali dando a vida deles no dia a dia, deixando muitas vezes famílias, às vezes por causa do trabalho estão aí reclusos em algum lugar, não pode estar juntamente com as famílias, mas fazendo o melhor que cada um pode fazer. Então precisamos nos unirmos em oração, colocar os nossos joelhos no chão e orarmos, sabendo que Deus vai ouvir as nossas orações, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz em Tiago um versículo antes desse que eu li. Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e só assim nós podemos clamar a Ele e Ele ouvir as nossas orações. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma breve oração e colocar diante do Senhor esse culto, que logo em seguida o pastor vai ministrar uma palavra abençoada para edificar as nossas vidas através do Espírito Santo. Amém? Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, eu quero a Deus agradecer ao Senhor mais uma vez pelo privilégio que temos de propagar a sua palavra, Pai, mesmo que seja em forma de vídeo, em forma da internet, dos meios que o Senhor nos permitiu usar nesse momento, mas que o Teu Espírito esteja essa noite usando mais uma vez a vida do nosso pastor, o pastor Toninho, e que ele possa trazer uma mensagem do qual nós possamos meditar durante a semana e através dela, ó Deus, tirar tudo aquilo que não edifica as nossas vidas, tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso caminhar e que a nossa fé seja aumentada a cada dia com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Bem, boa noite a todos os irmãos que nos acompanham em casa, nos seus lares. E como de segunda-feira o nosso culto é de oração, não poderia deixar de falar a respeito de oração mesmo, né? A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Na verdade, oração para o crente não é uma opção, é uma necessidade, e não só uma necessidade, mas principalmente um estilo de vida. Porque ninguém ora dia e noite, como a Bíblia diz, orar sem cessar. O orar sem cessar é exatamente isso. Nós devemos ter uma vida impecável, a ponto de colocar as nossas vidas no altar de Deus como se fosse uma oração. É isso que a Bíblia diz quando diz que nós devemos orar sem cessar. Mas, sem dúvida nenhuma, a oração é primordial, essencial, é de suma importância na vida do crente. Ela tem que fazer parte do dia a dia do crente. E nós devemos orar em todas as circunstâncias, né? O problema do crente é que nós tendemos, né, a orar quando o negócio aperta, quando o negócio fica feio, quando a coisa é estreita para o nosso lado. Aí nós recorremos a Deus, nós recorremos à oração. Aí é o momento que nós mais oramos, é o momento que nós mais buscamos a Deus, porque nós precisamos, necessitamos de alguma coisa. E aí então
a gente acaba mudando até nossa maneira de viver e nós nos dedicamos mais à oração. A gente arruma tempo onde não tem, a gente vai onde não costuma ir, em dia que não costuma ir, mas nós nos dedicamos mais à oração. É assim, infelizmente, que funciona a vida do crente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos, né, que o Senhor Jesus, aquele que é o nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Redentor, Ele orou muitas vezes. Ele deixou registrado aqui na Bíblia algumas de suas orações. Creio que, além dessas, Ele orou muitas outras vezes. Mas aqui na Bíblia nos deixou alguns exemplos de oração. Quando nós olhamos para a multiplicação dos pães e dos peixes, nós podemos observar uma oração bastante simples de Jesus. E Ele não chega nem a pedir nada. Ele apenas pede para o Pai, dá a bênção do Pai. Pede que Deus abençoe e então os pães e os peixes se multipliquem. Nos dois casos da multiplicação dos pães e dos peixes, foi dessa forma. Paulo também, lá no capítulo 26 de Atos, em um determinado momento onde o barco naufraga, que ele ia indo para Roma, ele pede calma para o pessoal e ele ora. E ele pede para Deus abençoar somente. Essa é uma oração curta e bem objetiva. Mas Jesus nos deixou também algumas outras orações, como o Pai Nosso, por exemplo. Uma oração mais onde nós nos colocamos em adoração ao Senhor. Onde nós nos estreitamos mais o nosso relacionamento com o Senhor. Uma oração um pouquinho mais amorosa, vamos dizer assim, onde a gente fala mais do sentimento para Deus. Jesus também orou lá no Getsemane. É uma oração bem curta e objetiva. Ele pediu, Senhor, pediu para o Pai, Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. É um outro tipo de oração em que nós temos que nos atentar também. Porque nesse momento, Jesus coloca diante do Pai a sua vontade, mas ele diz ao Senhor, a sua vontade, Pai, é que vale e não a minha. É uma das coisas que nós cristãos temos que aprender também. Nós colocamos diante de Deus as nossas petições, as nossas orações. Mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Os propósitos dele têm que ser cumpridos. Nós temos que estar dentro do propósito de Deus. Então o que vale é a vontade de Deus e não a nossa. O que manda é o propósito de Deus e não o nosso. Então nessa oração Jesus deixou bem claro, Senhor, a minha vontade é passar desse momento, é passar esse cálice, é não viver esse momento. Mas se precisa, se for da tua vontade, é a tua vontade que eu quero cumprir, é a tua vontade que eu quero fazer. E a Bíblia também nos diz lá em João que se nós orarmos de acordo com a vontade do Pai, Ele nos concede. Então, o que eu entendo é que nós temos que buscar a vontade de Deus para que a nossa oração se encaixe dentro do propósito de Deus, para que ela seja respondida e para que ela seja atendida. Porque nós orarmos simplesmente por orar, sem ter um objetivo, ou sem uma linha de raciocínio, ou sem estar dentro aqui da palavra de Deus, nós vamos orar à toa. Não é uma oração. Oração é quando nós buscamos aqui na palavra a vontade de Deus. Orar a Bíblia é a melhor coisa que nós devemos fazer. E aqui no capítulo 17 de João, o Senhor Jesus faz uma oração aqui, talvez a mais longa que Ele tenha deixado aqui como exemplo para nós na Bíblia. Ele ora aqui com os seus discípulos, com aqueles que estavam vivendo e convivendo com Ele e exercendo o ministério com Jesus. E Jesus faz uma oração aqui muito interessante. Essa oração que nós devemos também carregar no nosso coração. Se você observar aqui, Jesus não pede praticamente nada para Ele, mas Jesus pede para os outros, pede para os seus discípulos, pede para aqueles que haveriam de se converter, pede para aqueles que já eram convertidos. E Jesus pede algumas coisas específicas aqui nessa oração. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, para esse capítulo 17 de João, a gente pode entender e até colocar a nossa oração dentro desse propósito, dentro desse quesito que Jesus
orou aqui no capítulo 17 de João. Ele começa aqui no capítulo, eu vou ler alguns capítulos, alguns versículos isolados e fazer algum breve comentário só para a gente entender. Aqui, por exemplo, no capítulo 2 ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele veio, porque Ele tem o poder de dar a vida eterna para todos aqueles que cruzarem o caminho dele, para todos aqueles que estiverem dispostos a aceitá-lo como Senhor Jesus e Salvador. Jesus sempre, Ele teve a sua glória. Jesus existia desde lá no passado, desde os primórdios, desde a fundação do mundo, como diz no versículo 5 também, que diz assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquele que com aquela glória que tinha contido antes que o mundo existisse. Antes da existência do mundo, Jesus já era Deus, Jesus já era Senhor. Nós é que viemos a conhecê-lo encarnado aqui depois, nessa terra, convivendo junto com Ele. Então Jesus sempre, Ele teve a sua glória, Jesus sempre, Ele esteve ao lado do Pai. Ele deixou da sua glória para viver aqui na terra como homem, para que nós pudéssemos ter a salvação através da sua vida. E foi através da morte na cruz, foi através do sacrifício vicário que nós herdamos então a eternidade. E neste texto aqui de João, capítulo 17 também, ele pede para que o mundo, ele diz, vou ler aqui o versículo 15, o versículo 15 diz assim, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus mostra a sua preocupação conosco aqui, porque Jesus subiria assunto aos céus, e nós, ou aqueles irmãos da época, ficariam, e aqueles que ficariam iriam passar por dificuldades, iriam passar por tribulações. E Jesus fala assim: Senhor, eu peço que não os tire do mundo, deixe eles aqui, porque o mundo precisa de nós, irmãos. O mundo precisa da palavra de salvação que nós vamos levar a eles. O mundo precisa ouvir as boas novas, o mundo precisa conhecer o Evangelho e precisa conhecer o Jesus do Evangelho. Mas não tem outra forma do mundo conhecê-lo a não ser através de nossas vidas. Por isso Jesus fala assim: olha, é necessário que eles fiquem aqui no mundo, é necessário que eles estejam no mundo. Portanto, Pai, livre-os do mal, não permite que eles passem por armadilhas, que eles passem por dificuldades maiores, que eles venham a sofrer, mas livre-os do mal. Depois, no versículo 18, ainda ele diz assim, olha, assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviarei. Irmão, Jesus esteve aqui. Jesus conheceu todo o sistema imoral, corrupto que nós conhecemos hoje. Mudaram-se as épocas, mudaram-se as pessoas, mas a maldade continua a mesma. Isso não mudou em absolutamente nada. A mesma corrupção, a mesma imoralidade que existia no tempo de Jesus, existe nos nossos dias também. Então nós temos que aprender a conviver com essas dificuldades. Nós não podemos nos deixar dominar por ela. Nós não podemos compactuar com ela. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que fazer exatamente a diferença para que as pessoas possam ver em nós, através das nossas vidas, algo diferente. Essa é a vida de oração. É esse o orar sem cessar. Além disso, Jesus ainda falou, muitos vão se converter. Muitos já estão convertidos, mas ainda muitos vão se converter. Muitos vão se render ainda aos pés de Jesus, desde aquela época ele dizia. Muitos vão me reconhecer como Senhor Jesus Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses também são meus. E os guarde, Pai. Traga paz ao coração deles, meu Pai. E assim, depois ele falou do testemunho também, de testemunharmos quem somos realmente, porque nós éramos e deixamos de ser aquilo para ser isto. Nós éramos malfeitores talvez, uns falavam palavrão, outros praticavam algumas imoralidades, outros até roubavam, outros tinham vícios, mas era uma coisa, isso aí é coisa do passado. Deixamos disso para viver a palavra, para seguir os ensinamentos do nosso Jesus. E depois, no fim, ele fala do amor. O amor é a marca do crente.
Se não tiver amor, lá em 1 João ele fala muito disso. Se não for o amor, nós somos iguais aos outros. Então, e a Bíblia diz, lá no capítulo 5, versículo 20 de Mateus, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não podemos entrar no reino dos céus. Nós temos que ir além das pessoas comuns. Nós temos que ser diferentes. E para que nós sejamos diferentes, nós temos que ter uma vida em oração. Nós temos que ter uma vida onde nós podemos nos apresentar diante do Pai. Onde nós podemos nos apresentar a todo instante como uma vida de oração. Uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida em santidade. Não somos perfeitos. Mas nós temos que aprender isso. Mesmo porque nós temos que aprender a orar em qualquer circunstância. Não é somente quando a coisa está difícil. Nós temos que aprender a orar em toda circunstância. E quando a coisa está boa, quando o negócio está bem para o nosso lado, nós devemos orar em gratidão. Agradecer ao nosso Deus. Porque o nosso Deus nos abençoa a todo instante, a todo momento. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos ser gratos. Porque a gratidão é uma das qualidades mais importantes do ser humano. Então, vamos ser gratos com o Senhor. Vamos orar nesse momento que nós estamos, talvez, passando por alguma dificuldade. Mas não vamos esquecer de orar em agradecimento e gratidão ao nosso Pai. Quando tudo isso passar, que nós estivermos bem também. Não adianta nós buscarmos a Deus num momento de dificuldade como este. Não vamos para a igreja porque não pode, mas está todo mundo com vontade de ir para a igreja. Aí é liberado para que todo mundo vá para a igreja, aí o pessoal se acostuma e se acomoda a ficar em casa e não quer mais sair do sofá. Não quer mais vir para a igreja. Não é isso, irmãos. É nesse momento que nós temos que ser gratos por Deus ter nos guardado, por Deus ter nos livrado, por Ele ter nos sustentado nos momentos difíceis. Eu quero que você fique com essa palavra no teu coração, porque tudo isso que nós estamos passando vai passar. Isso vai passar. Daqui uns dias faz parte do passado. E eu quero ver como nós, crentes, os cristãos, vamos se comportar diante da bonança, diante da calmaria, depois que a tempestade passar. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar sendo o que eu sou. E vou ter gratidão ao meu Senhor e Salvador. Eu espero que você, que esteja ouvindo essa mensagem, também pense dessa forma. Se não pensa, comece a pensar. Porque a melhor maneira de nós agradarmos o nosso Deus, quando os 10 leprosos foram curados, e só um voltou para agradecer Jesus, só um, Jesus se comoveu com ele, porque era uma demonstração de plena gratidão. E é assim que eu quero ser, grato ao Senhor, todo instante, principalmente no momento que tiver tudo bem. Que essa palavra fique no teu coração e que o Espírito Santo possa falar com você aí no teu cantinho, aí, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus por esse período, por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Seja com os meus irmãos, ó Deus, que estão nos ouvindo aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus e com seus familiares. Amém. Amém, irmãos? Então é isso aí, vamos ouvir, guardar no nosso coração a palavra do pastor Toninho, orarmos sem cessar, não ficarmos 24 horas orando, porque não temos essa possibilidade, mas sermos gratos com tudo que Deus tem feito, todos os livramentos que Ele tem nos dado, apesar dessas dificuldades, mas eu tenho certeza que todos que estão assistindo esse culto não estão com coronavírus e não vão estar, em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus por isso, por os livramentos, e sabendo que Deus está conosco, e não só por nós, que estamos com saúde, mas também orar pelos nossos irmãos, que a gente costuma orar aqui nos cultos de orações. Eu não vou citar nomes, mas os irmãos sabem os nomes e as necessidades de cada um deles, que oramos todas as segundas-feiras, e que possamos continuar orando por eles, colocando as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos irmãos que muitas vezes estão mais com a fé um pouco mais abalada, e que eles possam, através dessa palavra, fortalecer a fé e voltar, assim que for possível, voltarmos à nossa igreja, congregarmos, nos abraçarmos, ter o nosso dia a dia normal como sempre foi, e eu tenho certeza que não está longe disso acontecer. Brevemente estaremos de volta, irmãos, e em nome de Jesus, assim, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de podermos
mesmo que seja através de um vídeo, trazer a mensagem de Cristo para os irmãos e que esta mensagem possa, como eu disse no início, fortalecer, animar e deixar os irmãos firmes no propósito de saber que Deus está no controle de nossas vidas. Amém? Boa noite a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.